E a nossa leitura hoje é 1 Samuel, nós vamos ler no capítulo 3. Capítulo 3. Depois a gente vai lá até o versículo 3, versículo 1. De muita. O Senhor, pois, tornou a chamar. Reparem o número aqui. Terceira vez. E ele se levantou e foi e disse: porque tu me chamaste. Então entendeu ele que o Senhor chamava o jovem, pelo que ele disse a Samuel: vai te deitar, e há de ser, se te chamar, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra a casa de Eli quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: que palavra é que te falou? Peço-te que não encubras. Assim Deus te faça outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. E contou todas aquelas palavras. E disse ele: e responde todas as suas palavras. Ler até aqui, que Deus mais uma vez nos abençoe e nos ajude com a meditação na sua palavra. Então, nós temos a nossa quarta chamada dupla, chamada agora para Samuel. Nós vamos tentar relacionar alguma coisa de Samuel com a sexta chamada, que é a chamada para Simão, o apóstolo Pedro.
Mas antes, eu queria apenas destacar algumas coisas aqui. Nós estamos finalizando as chamadas individuais do Velho Testamento. E em cada chamada, desde Abraão até Samuel, vocês perceberam alguma coisa bem parecida em todos eles? Deus, ao chamar cada um deles, a resposta de todos eles foi a mesma: eis-me aqui. Seria tão bom que os nossos jovens e os nossos velhos, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Nós temos mensagem para os irmãos velhos também hoje. Mas seria tão precioso se a cada dia fomos convocados para determinado serviço na obra de Deus, pudéssemos responder como estes: Senhor, eis-me aqui. Eu estou falando isso porque às vezes é muito fácil nós delegarmos responsabilidades, mas olha o outro lá e o outro acolá, mas nunca devemos fazer isso e devemos realmente nos colocar à disposição. Senhor, eu mesmo, eis-me aqui. Então nós temos a resposta de Samuel: eis-me aqui. Nós temos falado de chamadas duplas, mas já veio um irmão falando de uma chamada tripla. Eu não tinha prestado atenção nisso. E eu não sei se foi um menino ontem ou alguém, eu já estou ficando meio confuso, mas alguém tem falado qual é o texto dessas chamadas, e nós temos destacado as chamadas feitas por Deus. E nessa chamada tripla que nos foi apresentado esses dias, ela está em Isaías capítulo 6. Quando Isaías tem aquela visão daquele do trono de Deus, e eles clamam: Santo, Santo, Santo. E aquilo é considerado uma chamada tripla, mas ali é uma chamada de anjos para Deus, e o que nós estamos considerando nesses dias é a chamada de Deus para os homens, para a nação de Israel, e a chamada de Deus para Deus mesmo, lá na crucificação do Senhor. Aqueles que eu gostava muito de estudar a língua portuguesa, mas faz muitos anos que mas eu vou pedir a ajuda dos nossos estudantes jovens. Chamada tripla, 3 vezes. Chamada 4 vezes, como seria? Me ajudem. 4. Sextupla, isso. É sétupla? É isso? Mas se não for, a gente está compreendendo o que significa 7 vezes. A chamada para mim, ela é dupla
no versículo que mas Deus chamou Samuel as outras vezes, lembra? 4 vezes, 8 vezes. E como é que nós falaríamos então? 8? Ó, óctupla. É isso? É difícil, né? 8 vezes. Deus vai chamar, comparando com Pedro, irmão. Eu não quero forçar as coisas, tá? Mas não houve nenhum apóstolo do Senhor Jesus Cristo que foi tão repreendido quanto o apóstolo Pedro. Por várias vezes tinha que chamar a atenção dele. Ele era um homem impulsivo. Às vezes agia precipitadamente, sem pensar. Você lembra da ocasião do Getsemane, quando Judas chega com aquela turba de pessoas para prender o Salvador, até que feriremos a espada. Ele pega aquela espada e fere a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco. Que era uma espada de guerra. Ele errou que o alvo era matar aquele homem, mas sem habilidade. Eu espero não fugir muito do assunto. Precisamos ter cuidado ao manejar essa espada. A habilidade de manejar a verdade. Haveremos de manejar a precisão. Entre nós, falando desse lugar aqui, viu? Maneira sem estarem habilitados, quem sabe, sem terem talvez tenham amor, ao invés de palavra de Deus ser uma palavra que venha ao nosso coração. Nós estamos vivendo em dias em que nós todos precisamos de uma palavra que venha ao nosso coração. E às vezes saímos com a orelha ferida. É muito diferente, irmão. Uma palavra pesada que fere sem dó. Uma palavra que tem peso e atinge os corações nossos.
Eu não ia falar isso, pelo menos não nessa altura. Mas o contexto me impede a falar. E tanto eu como nosso irmão, a quem eu tive o prazer de conhecer alguns anos atrás, ele não sabe disso. Conheci em Brasília no dia do batismo. Não lembro o ano, mas eu saí daquele dia, daquela reunião, e lá no quarto, comentando com o meu filho, eu pensei comigo, que mensagem. Eu não conhecia, falei, mas que jovem. Podem ser elogiadas e há pessoas que não podem ser algumas a queda é grande e outros não podem receber uma crítica, que logo caem em profunda depressão espiritual. Mas para estes dias, e eu acredito que é a oração do nosso irmão também, qual é o propósito de um ajuntamento como este? Para que nós estejamos em torno da palavra de Deus. Para que Deus use os seus servos com toda aquele para que a mensagem possa mas se a palavra chegar, só Deus pode carregá-la até ali. Haverá uma grande mudança na nossa conduta. Eu estou dizendo isso porque é muito para casa. Eu ouvi um comentário, não tem nada, nem e o comentário foi: que mensagem, que mensagem. Outra vez, lendo, eu ouvi um comentário: que mensageiro. Então, irmãos, eu prefiro, talvez eu estou assustando você, né? Eu não reunião como essas e dizer para os outros, olha, que mensagem. Ou que mensageiros nós queremos. Mas o que nós queremos é que nós possamos, em explicação bem íntimos com Deus, poder agradecer a Deus. Ó Deus, obrigado por o Senhor ter usado os teus servos estes dias e trazer para mim uma mensagem que repousou sobre o meu coração, uma mensagem para o meu coração,
E diante de tudo isto que eu tenho recebido das tuas bondosas mãos, eu não posso mais ser a mesma pessoa daqui para frente. Não posso mais ser o mesmo. Para mim, esse é o objetivo de qualquer reunião. Nós saímos da presença de Deus bem satisfeitos e bem decididos. Doravante, até agora. Se estou indo bem, eu vou melhor do que comparar a chamada de Samuel com Simão. Já temos visto este duplamente várias vezes deste rapaz. Para ele ser de grande utilidade e foi. O privilégio de ungir a Davi. Você lembra da história? Mais detalhes sobre isso. E este é. Simão Pedro também teve o grande privilégio. Quando o Senhor Jesus perguntou aos apóstolos, eu ficaria lá atrás. Precisamos de homens assim. Quem te revelou isso foi o meu Pai. Como este é o Filho do Deus Altíssimo. Nós não apenas um jovem, mas alguém que estava disposto a andar nos caminhos de Deus até o fim da carreira. Depois a gente vai comentar sobre isso, se o tempo deixar. E nós vemos Pedro, quem sabe Pedro poderia dormir à noite com a promessa de que eu morrerei velho pelo Senhor Jesus. Pedro, quando tu fores velho, idade, mas morrer em avançada velhice, começo. Muito semelhante com
pelo fato de da sua vida através de paz. A mãe de Samuel, que em determinado momento, por ser estéril, ela dobrou os joelhos e começou a pedir ao Senhor. Deus então responde às orações de chega Samuel. Olha a chegada de um filho. Irmão, pregando. Que você, mesmo que os filhos estejam falados, eu nunca vou esquecer. Tenho muita pena de você, pai, mãe. Aos nossos lares. De responsabilidade, preocupação. Mas Ana envolve orações. Muito efeito tem a oração. E Ana, ela vai envolver muitas orações. Foi o seu pequeno, assim como a mãe de Moisés preparou aquele pequeno cesto, na medida do pequeno Moisés, já havendo escondido ele 3 meses, escondido do mundo, chegou a hora que ela tinha que colocá-lo no mundo, mas não menos protegido. Preparou aquele pequeno cesto. Nós falamos ontem com alguns sobre isso, eu quero repetir, porque para mim isso é muito precioso. Ela coloca o pequeno Moisés num cesto, mas os meninos que nasciam no Egito eram lançados para dentro do Nilo, jogados no Nilo. Você pode imaginar esta cena? Aquelas crianças, aqueles meninos nascidos, jogados no Nilo. Mas a mãe de Moisés fez diferente. O escondeu do mundo por 3 meses, o tempo que ela podia. Para mim, isso foi um milagre. O que é uma cólica? A criança chora com dor, ela chora com fome, ela chora com cólica. Mas por ela ter pecado, a mãe resolve o problema da fome. Se a criança chora de desconforto, a mãe ajeita o berço, tira a coberta, coloca a coberta, ele dorme. Mas ele volta a chorar.
Quem sabe com cólica e pinga lá, eu não sei quantas gotas de espasmo no hospital, ainda usa isso ainda. Aí pinga aquelas gotinhas de espasmo, a dor desaparece, a criança some. Ela volta a chorar. E a não é fome, não é desconforto, e não é dor. E ela toma o bebê nos braços, e ele dorme nos braços da mãe. Um pouco de manha. A manha é um sinal de pecado. Talvez você não vai concordar comigo, mas quem... Eu vou falar das mães, porque os pais às vezes ficam dormindo, mas quem atravessou a noite toda com a criança no colo, por causa disso que eu estou falando aqui, talvez vai concordar comigo. Uma certa manha, e para mim é uma manifestação, desde cedo, do pecado. Mas a mãe de Samuel, quando fez aquela pequena cesta, jogou no Nilo? Não. Empurrou com os pés, vai! Também. Mas talvez com lágrimas. Eu vou dizer para os pais, com muito respeito, nós não temos só o coração do pai. Não lançou ao mundo, mas ali, na beirinha, aonde ele pudesse ela vai. Peço licença para vocês, eu posso ainda dar alguns exemplos que fazem parte dos netos. A minha experiência é, vamos, você, se você não concorda, não tem problema. Isso não é uma doutrina bíblica, é apenas a esposa estava grávida pela terceira vez. Ele mandou uma mensagem para nós,
dizendo as seguintes palavras: mais uma flechinha na nossa aljava. Eu gosto disso. Ele tinha um aljava, você sabe o que é, né? Um suporte para atlética aqui nas costas. Veio outro, terceira flechinha aqui. Já alguns aqui tem 12. A pessoa encheu a aljava e diz a Bíblia, Salmo 127, bem-aventurado o homem que enche a sua aljava de filhos. Os filhos são uma bênção, uma herança de Deus. Muito lindo mesmo. Porém, para que serve uma flecha? Vai ter um momento em que nós teremos que tomar na nossa aljava e colocar no arco. Não podem ficar lá para sempre. Terão que ser atiradas. E como pais, nós temos que ter boa pontaria. Mirar o alvo. Mirar a Cristo. E lançar os nossos filhos bem no alvo. Olha, eu não sou atirador de flechas, como estou demonstrando aqui, fisicamente não. Mas fisicamente, como que se atira uma flecha? Eu estou arriscando pelo menos por aquilo que eu sei de arma de fogo. Mas como se atira uma flecha? Mira o alvo. Tem que ter visão boa. Os pais têm que ter uma vista boa. Não pode ter embaçamento. As doutrinas da igreja, as doutrinas da salvação e do Salvador têm que ser algo bem claro na nossa vista. Nós deveremos, então, respirar fundo, segurar a respiração e lançar a flecha. Porém, que não tenha vento, que não haja turbulência. Um lar com turbulência não é um ambiente favorável para acertar o alvo. Você entende isso? Brigas, falta às reuniões, desinteresse, frieza espiritual, quem sabe, como nós ouvimos, acho que foi ontem, a esposa de Ló, uma estátua de sal. É uma pena quando o crente tem a figura de ser o sal da terra, mas está tão inutilizado, tão frio, que se transformou numa estátua. Nas reuniões ele não abre a boca.
Em casa, ele não mexe as mãos, ele não dobra os joelhos. Enrijecido como uma estátua, endurecido, terá dificuldade para acertar a sua flecha. Mas vamos avançar. Isso. Eu vou ter que passar um pouquinho para frente agora, tá? Eu me detive um pouco na criação de filhos. Eu nem falei da chamada dupla de Samuel. E eu vou ter que avançar um pouco, senão nosso tempo não vai permitir. Então Samuel, chamado 2 vezes, 4, vai ter a responsabilidade de ouvir palavras de juízo sobre Israel e sobre a casa de Eli. Vou falar rapidamente sobre isso. Nós lemos aqui hoje, Deus vai revelar para Samuel esses juízos. Mensagem forte. Eli, no dia seguinte, chama Samuel e me conta o que o Senhor falou contigo. Não me esconda nada. E o jovem teve que falar palavras duras. Tentou até se esquivar, como eu pretendo fazer hoje à tarde com alguns irmãos aqui. Procurou até se esquivar, não? Ele amava Eli. Por mais que aquele homem tinha defeitos, Samuel o amava. Foi abrir a cortina e disfarçando, e ele, vem cá. Me conta, rapaz. O que o Senhor falou contigo? Não me esconda nada. Samuel falou tudo. O que recebeu, ele transmitiu. Irmãos, esta é a responsabilidade nossa. Aquilo que eu recebi é aquilo que eu estou passando para vocês nesses dias. Se alguma coisa ficar para trás, é porque o tempo não permitiu. Mas estamos procurando fazer isso. E o mensageiro do Evangelho tem a responsabilidade de transmitir as boas novas da palavra de Deus. E a palavra de Deus é uma palavra de 2 gumes. Ou ela salva aquele que crê, ou ela mata aquele que não crê. Palavra de salvação, palavra de juízo também. E vou dar um pulo mais. Falar com os jovens rapidamente aqui. Eu quero falar também um pouquinho com os nossos amigos de cabeça branca. Quando Samuel chegou na casa de Jessé para ungir Davi rei, você lembra o que aconteceu? Jessé foi passando perante Samuel os seus filhos. Chegou o primeiro, eu acho que era o mais velho de todos. Parece que era um homem muito belo, grande. Samuel, quando pôs os olhos naquele homem, ele falou no coração, certamente aqui está o ungido do Senhor, é esse. E Deus falou, não, Samuel.
Você está olhando a aparência. Eu não olho a aparência do homem. Eu vejo o coração do homem. Então, minhas jovens aqui conosco, e meus jovens também, não se iludam com as aparências. Elas muitas vezes enganam. Deus olha o coração. Eu não tenho como olhar o coração de alguém aqui. Nós não temos essa capacidade, mas nós podemos ver os atos, as atitudes, os gestos, a reverência. Passaram então 7 filhos de Jessé, e nenhum deles era o ungido do Senhor. E Samuel então diz para Jessé, mas Jessé, nenhum desses é o escolhido de Deus. Acabaram-se os jovens. Irmãos, essa pergunta. Acabaram-se os nossos jovens? Mas alguém está me respondendo, quem sabe, mas você não está vendo quantos jovens? Mas passou diante de Samuel vários jovens, mas nenhum era segundo o coração de Deus. Não era a quantidade, mas a qualidade. Acabaram os jovens de qualidade no nosso meio? É uma pergunta. E eu dou graças a Deus pela resposta de Jessé. Falta um. Falta um. Você esqueceu? Falta um. Está lá no campo, pastoreando o rebanho. Que homem, que jovem, é esse que nós precisamos. Jovens no serviço de Deus, quem sabe já procurando alimento para si e para o rebanho de Deus. E Samuel diz então, mas vai buscar, manda trazê-lo. E surge Davi, ruivo, uma boa presença, de um semblante agradável, um pastor vindo de casa, que ia para as reuniões. Antes de fechar a porta da casa, da sala, deixava uma luz acesa. Alguém faz isso aqui? Fazem? A minha esposa, eu não sei se é por vida, mas ela gosta tanto disso, que é o abajur do quarto, o abajur do outro quarto, a sala, a luz da varanda, tudo fica aceso. Mas a gente tem esse costume até hoje. Ao sair de casa, deixamos uma luz acesa. Se alguém estiver passando do lado de fora e quiser entrar para roubar, vai pensar, eu acho que tem alguém, eu vou para outra casa, não estou sendo maldoso com o vizinho, tá? Mas é mais ou menos assim. Um dia, nós vamos sair dessa casa.
Alguns já foram, são insubstituíveis. Mas antes de saírem, deixaram para nós uma luz acesa. Nós nunca vamos esquecer deles, que nós também deixamos em nós a nossa luz. Amém.